Não tem jeito, ninguém consegue segurar ele. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Vou falar agora de Bitcoin, porque a moeda atingiu um novo recorde histórico agora de 103.619 dólares. E eu sei que nesse momento você que não comprou antes está arrependido e está pensando se vale a pena comprar agora. Mas também tem aquela turma que já comprou e está com o dedo coçando para saber se vende ou não. Sim, eu consigo ler sua mente. Então são essas perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Bitcoin, comprar ou vender? E por que ele não para de subir? Fica até o final que você vai entender tudo isso, até porque a gente já sabe. Vai tudo terminar em pizza. Fala, Alcateia, tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Lobo, criador deste canal, educador financeiro e também escritor, e a minha principal missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. No primeiro vídeo de Bitcoin desse canal, eu expliquei 6 motivos do porquê o Bitcoin bateu sua máxima histórica em março desse ano. Inclusive, eu ensino como comprar Bitcoin na prática, então vai lá assistir. E desses 6 motivos, alguns se repetiram para que o Bitcoin batesse sua máxima histórica novamente agora em novembro. Que motivos foram esses? O primeiro é que ele ficou mais escasso por causa do halving. Halving é a quebra pela metade da produção de Bitcoins. Vou explicar. De 4 em 4 anos, a produção de Bitcoin é dividida pela metade. Então, supondo que na criação do Bitcoin foram criados 1000 Bitcoins, e assim durante 4 anos esses 1000 Bitcoins foram produzidos. No próximo halving, a produção caiu pela metade, ou seja, de 1000 agora você só consegue produzir 500, e depois de mais 4 anos você só conseguiria produzir 250, e assim até chegar no momento que você não conseguiria produzir mais. E por que isso deixa a criptomoeda mais escassa? Simplesmente porque agora você vai ter menos moedas em circulação. Se no começo você tinha 1000, agora você tem menos para circular, e aí tudo aquilo que é escasso, o preço fica maior. Já nos levando ao segundo motivo, que é o aumento do custo da produção. A cada halving que existe no ciclo do Bitcoin, a produção dele fica mais cara, porque agora você tem que gastar mais recursos, mais tecnologia, mais energia para produzir uma quantidade menor de Bitcoin. Então isso faz o custo ficar maior. Que nos leva também para o terceiro motivo, que é a menor liquidez. É uma questão de raciocínio. Se você tem um produto que ele está sendo mais caro para produzir e ele está sendo cada vez mais escasso, ou seja, quem tem esse produto não vai querer vender ele. Isso diminui a liquidez, onde tem cada vez mais gente querendo comprar e menos gente querendo vender, assim deixando o produto mais caro também. O quarto fator é o aumento da demanda das instituições financeiras. Conforme o Bitcoin vai crescendo cada vez mais, ele vai se consolidando cada vez mais no mercado. E assim os investidores maiores e até as instituições, como os fundos de investimento, também estão querendo cada vez mais entrar nesse mercado. E essas pessoas que têm recursos maiores estão comprando grandes quantias de Bitcoin. E quando você tem um produto que é escasso e limitado e uma grande quantidade de pessoas aceitando pagar caro por isso, obviamente o preço desse produto vai aumentar também. Até aqui eu acho que você já entendeu por que ele subiu tanto, mas ainda tem mais, que é a queda dos juros americanos. Os Estados Unidos, há um tempo atrás, passou por um processo de aumento da taxa de juros. E isso fez com que os investimentos de renda fixa, que são atrelados a essa taxa de juros, estavam rendendo mais, o que fez com que muitos investidores retirassem seu dinheiro de investimentos mais arriscados e colocassem na renda fixa, porque agora eles iam ter rendimentos mais altos, porém com risco mais baixo. Mas agora, com a queda da taxa de juros, o processo se inverteu. Os investidores estão retirando seu dinheiro da renda fixa, porque agora ela está rendendo menos, e estão colocando em opções mais arriscadas, pensando em ter uma rentabilidade maior. E uma dessas opções de investimentos é o Bitcoin. Mas agora, além desses fatores que foram os mesmos que influenciaram lá no início do ano, agora existe um novo fator, que é a vitória do Trump nas eleições dos Estados Unidos. E eu já vou te explicar o porquê, mas antes já deixa o like. Trump até 2019 não era muito adepto do Bitcoin, mas alguma coisa aconteceu em sua mente que o fez mudar de ideia. E em uma conferência do Bitcoin em 2024, ele disse que transformaria os Estados Unidos em uma superpotência do Bitcoin se ele fosse eleito, o que foi que aconteceu. E assim como Trump, o vice-presidente também é muito adepto do Bitcoin. Aí você pensa, se o presidente da maior potência do mundo é a favor do Bitcoin, é natural que os investidores olhem para essa criptomoeda pensando na possível valorização que ela vai ter por causa desse apoio. E uma outra coisa do governo Trump que favorece o Bitcoin é que agora eles pretendem criar uma reserva financeira para os Estados Unidos em criptomoedas. Isso é uma estratégia de criar uma reserva financeira para a proteção do país. O que nos faz pensar também, se os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, está querendo criar uma reserva financeira de Bitcoin, ou seja, comprar uma grande quantia da criptomoeda, o que aconteceria com o preço do Bitcoin se isso acontecesse? Iria lá para as alturas, né? E realmente foi o que aconteceu. O preço do Bitcoin foi lá para as alturas. E olha que a reserva ainda nem foi criada, ela ainda é apenas um projeto. Mas é bem provável que esse projeto seja aceito, porque além do presidente e do vice-presidente, mais de 60% do Congresso americano é a favor de políticas pró-Bitcoin.
Ou seja, tá tudo indo a favor da criptomoeda crescer cada vez mais, inclusive levantando a hipótese de que ela chegue a $1 milhão em pouco tempo. O que você acha? Chega ou não chega? E se chegar, chega em quanto tempo? Deixa aqui nos comentários. Aí aproveitando esse barco do Trump, prometendo isso e aquilo a favor do Bitcoin nos Estados Unidos, onde tem os maiores investidores do mundo, tanto físicos como os institucionais. A galera toda, inclusive mundialmente, começou a comprar cada vez mais a criptomoeda, pensando nessa possível valorização que ela vai ter. E aí, relembrando alguns conceitos, quando tem mais demanda de um produto e pouca oferta, o que acontece com o preço? Para você ter uma ideia de quanto o Bitcoin já se valorizou, atualmente ele é o 9º ativo mais valioso do mundo, faltando pouco para se tornar o 8º. Se você pegar todas as ações da nossa bolsa de valores e somar, não vale o tanto que todos os Bitcoins do mundo valem. Ou seja, se você somar todos os Bitcoins do mundo, ele já vale mais do que a nossa bolsa de valores. Isso é muita coisa. Bom, agora que você já entendeu por que o Bitcoin já subiu tanto e por que ele pode crescer ainda mais, vou começar a responder as perguntas. Tá na hora de comprar ou tá na hora de vender? Mas para isso a gente tem que ver alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o índice do medo, que é chamado Fear and Greed Index. Quanto maior é o número do índice, maior é a ganância do mercado. E quanto menor o número do índice, maior é o medo do mercado. Hoje, se você olhar para esse índice, verá que o mercado está muito ganancioso com as criptos. Isso é um motivo de alerta, porque quando o mercado está muito ganancioso, significa que os investidores estão agindo somente pela emoção e não pela razão. Inclusive nos fazendo lembrar aquele ditado, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem é bom de Bíblia vai lembrar. Então, olhando esse primeiro indicador, eu diria que não é hora de comprar, seria hora de vender. Mas calma lá que ainda tem muitos outros parâmetros. O próximo indicador é a dominância do Bitcoin em relação às outras criptomoedas. Quanto mais domínio tem o Bitcoin sobre as outras criptos, ele fica mais caro. E nesse cenário, significa que é hora de vender. Quanto menos domínio tem o Bitcoin sobre as outras criptos, ele fica mais barato. E nesse cenário, significa que é hora de comprar. E atualmente a gente está vendo um momento onde o Bitcoin está com uma dominância sobre as outras criptomoedas. Então, olhando para o nosso placar, a gente já está 2-0, que significa que é hora de vender e não de comprar. Mas calma, não vai fazer nada precipitado. Olhando agora pela visão do mercado financeiro como um todo, é normal que os investidores se antecipem a algo ou alguma coisa em relação a alguma notícia que saiu. Isso é a famosa expectativa do mercado. Vimos isso de forma bem clara na nossa bolsa de valores quando surgiram as notícias que o Covid chegou no Brasil. Após as primeiras notícias, nossa bolsa simplesmente desabou, porque os investidores acreditaram que por questão da pandemia, as empresas seriam prejudicadas, e realmente foram. Então é basicamente assim que funciona, uma notícia sai do mercado e os investidores reagem a essa notícia, mudando todo o ambiente do mercado, com o pensamento de se antecipar a alguma coisa. Voltando nossos olhos para o Bitcoin, há a possibilidade de que o mercado já se antecipou à subida da criptomoeda e agora vai começar a realizar seus lucros. Ou seja, pode ser que agora os grandes investidores comecem a vender seus Bitcoins para garantir sua rentabilidade. E se isso for verdade, é um bom momento para quem deseja comprar, porque agora os preços vão ficar mais baratos novamente. Então chegamos a um resultado no placar de 2-1. O último ponto é com relação ao ciclo do Bitcoin. Lembra que eu falei que em 4 anos acontece o halving? Olha o que acontece com o preço do Bitcoin durante esse halving. Você pode ver claramente que após um halving, o preço do Bitcoin sobe muito. E o que não garante que isso possa acontecer nas próximas vezes? O que eu quero dizer com isso? Que o preço sempre tende a subir, mesmo que algumas correções ao longo do caminho. E aqui vai mais um ponto para quem deseja comprar, porque mesmo que ele já esteja muito caro, ele pode subir mais ainda. E agora chegamos no placar de 2-2 e eu preciso dar o meu veredito. E o meu veredito? Deus me perdoe. Embora pareça um pouco contraditório com o que eu falei no vídeo, eu ainda assim compraria Bitcoin agora. Pensa comigo, se você comprar R$100 de Bitcoin, o máximo que você vai perder é o quê? É os R$100. Mas se esse dinheiro começar a valorizar, qual que é o limite da valorização? E se ele começar a bater recorde atrás de recorde? Quanto que você pode ganhar com isso? Não tem como calcular. Eu não estou querendo te induzir a ser ganancioso ou ambicioso demais. Mas o que eu quero que você entenda é que o medo não pode te parar, porque ele pode te fazer perder uma grande oportunidade. Isso não é só sobre investimentos. E lembrando que você não precisa dar as caras mergulhando de uma vez a fundo. Você pode começar com pequenos passos que vão te ajudar a entender cada vez mais sobre esse mercado, que é justamente o que eu estou fazendo, comprando de pouquinho em pouquinho sempre. Um outro ponto importante é você não colocar todas as suas fichas apenas em Bitcoin. É muito importante você diversificar o seu dinheiro, de forma que você colocando seu dinheiro em investimentos diferentes, você fique protegido caso um deles venha a ficar negativo. E a última coisa que eu tenho para falar é sobre o controle das suas emoções. É natural que o ser humano fique muito ambicioso quando ele vê alguma coisa crescendo muito. Porém, se você não tiver o domínio disso, você vai acabar sendo dominado por essa emoção. E é aí que mora o perigo. Porque você não tem como prever até quando vai continuar esse crescimento. E aí uma hora ele pode começar a cair e você vai acabar perdendo dinheiro. Então faça tudo de forma bem planejada. Eu costumo dizer que se for se arrependa de algo que você fez. Porque se você nunca fizer, você nunca vai saber o que poderia ter acontecido. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!